Olá, meu nome é Fernanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou fazer um relato do meu parto. Eu fui mãe há 5 meses atrás e eu quero trazer aqui a minha experiência, tudo que eu vivi no dia mais especial da minha vida, que foi quando meu filho nasceu. Eu sei que esse vídeo vai chegar até mulheres grávidas ou mulheres que se interessam por esse assunto, mas também pode chegar em homens que vão ser pais. Mas independente de quem você seja, se esse vídeo caiu de paraquedas até você, continue nele, fique até o final, porque não é só um relato de parto, mas é um testemunho da bondade e do amor de Deus, e de todo o cuidado que Ele teve com a minha vida. E eu creio que se você é cristão, se você é evangélico assim como eu, a sua fé vai ser edificada. E se você ainda não é, eu creio que você assistindo esse testemunho, a fé pode brotar no seu coração. Cadê então o fica... Amorjão? Cadê o Amorjão? É o microfone. Bom, acho que vocês perceberam que eu tô com outra roupa, porque já é outro dia. E eu não consegui gravar o vídeo no mesmo dia que eu gravei a introdução do vídeo, porque eu tenho um bebê de 5 meses em casa. Então eu tava sozinha naquele dia e o bebê precisou de mim, então eu tive que parar e não consegui voltar no mesmo dia. E eu tô voltando agora para dar continuidade ao vídeo. Primeiramente, eu gostaria de dar algumas informações para contextualizar, né, toda a minha situação. Para quem me conhece já vai saber, e quem tá chegando agora vai conhecer um pouquinho da minha história, do que eu já vivi antes da minha gravidez. Bom, em 2022 eu tive uma perda gestacional. E eu preferi esperar um pouco até tentar uma nova gravidez. E no ano de 2024, eu e meu marido, nós decidimos começar a planejar essa nova gravidez. Então eu marquei uma consulta, e eu marquei essa consulta com o Dr. Luiz Felipe, que eu pesquisei bastante e achei esse médico, e ele é um médico com muitas boas referências, né, aqui na cidade de Guarulhos, um obstetra muito bom, com uma experiência muito boa. Então eu marquei essa consulta, nós fomos, nos consultamos com ele, eu gostei bastante, senti bastante confiança, bastante segurança no atendimento. Então eu escolhi ele para fazer o meu pré-natal quando eu engravidasse e até mesmo o meu parto, né? O atendimento dele não era coberto pelo meu convênio, então nós iríamos pagar e estava tudo certo. Né, eu fiz a consulta, fiz todos os exames para ver como estava a minha saúde. Ele me indicou vitaminas para poder preparar o meu corpo para uma gravidez. E assim eu fiz tudo que ele me indicou. E se passaram alguns meses e veio o meu tão esperado, o meu tão sonhado positivo. Né, eu engravidei, eu fiz o exame de sangue, comprovei tudo a gravidez e peguei o telefone e fui marcar a minha consulta para dar início ao meu pré-natal com ele. Porém, quando eu peguei o telefone e liguei, eu fui informada que ele não estava mais fazendo pré-natal, que ele não estava mais fazendo acompanhamento de gestantes, que ele só estava fazendo rotina ginecológica. E eu fiquei super chateada, porque eu criei muitas expectativas de fazer uma pré-natal com ele. Eu queria que ele fizesse um acompanhamento, porque eu senti mesmo confiança. E quando a gente tem uma perda gestacional, a gente fica com bastante medo disso acontecer de novo. Fiquei bem chateada, né, com isso, de não poder fazer o pré-natal com ele, mas tudo bem, né, nós seguimos em frente. Eu procurei uma outra médica e acabei fazendo o pré-natal pelo meu convênio mesmo, né, não foi particular, foi pelo convênio, e era uma médica muito boa. O que eu gostava bastante dela é que ela não economizava nos ultrassons, ela sempre pedia ultrassom, e eu fazia todos os meses, e é a parte mais aguardada de toda gestante, né, fazer ultrassom pra gente poder ver o nosso bebê. Então, guardem essa informação aí do Dr. Luiz Felipe, porque mais pra frente tudo isso vai fazer sentido. Bom, então a minha gravidez chegou, tava já na reta final, e eu já tava com aqueles sintomas, né, aquele cansaço, e a barriga já tava ficando bem pesada, muitas dores pélvicas, dores nas pernas, dificuldade para dormir. Minha bexiga, eu sentia que ela tava bem comprimida, né, o bebê, ele tava cefálico, então ele tava de cabeça para baixo já de um tempo já. E cada vez mais esses incômodos mesmo da reta final da gravidez. Tava tendo também muita azia, enjoo. Eu tive a minha gravidez praticamente toda, né? Tive toda a minha gravidez, eu tive enjoo.
E um certo dia, numa madrugada, eu tava tendo muita azia, então tava bem difícil para dormir. E essa azia, ela foi aumentando e foi se transformando numa náusea, né? Num enjoo muito forte. Acabei passando mal essa madrugada. E o dia amanheceu, meu marido foi trabalhar, eu fiquei sozinha em casa. E eu não consegui fazer nenhuma refeição, eu passei mal em todas as refeições do dia. E eu tava tendo contrações também, só que eu não conseguia prestar atenção na contração, porque eu ficava só prestando atenção no mal-estar que eu tava sentindo. E quando meu marido chegou do trabalho, ele falou: você quer ir pro hospital? Vamos pro hospital, porque você não tá conseguindo se alimentar, isso não faz bem. E chegando lá no hospital, eu descobri que eu tava com 1 centímetro de dilatação. E a médica falou que o meu colo do útero tava bem fininho e que isso era favorável para um parto normal. E aí eu entrei em pânico, né, por dentro. Por fora eu tava normal, mas por dentro eu tava em pânico, porque eu sempre tive muito medo de parto normal. Eu sei que muitas mulheres sonham com isso, muitas mulheres preferem, né? Mas no meu caso eu tinha muito medo e eu não queria, eu preferia um parto cesárea mesmo. Mas, como eu já disse desde o início, eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Independente de quem seria o médico, independente de aonde seria e como seria. Que ele estivesse presente. Se ele estivesse presente, tudo ia dar certo. Então, como Moisés disse, né? Se a tua presença não for comigo, que eu não saia daqui. Então, o que eu queria era a presença de Deus. Se ele estivesse comigo, não importa como seria a via de parto. Fosse da vontade de Deus eu ter um parto normal, ele ia me capacitar para isso. Apesar de eu me achar totalmente incapaz e acreditar que eu nunca daria conta de um parto normal. Mas se ele quisesse que eu tivesse, se isso fosse o melhor para mim, pro bebê, amém, né? Que fosse feita a vontade de Deus. Então eu fui lá, descobri que eu tava com 1 centímetro de dilatação e a médica me passou um cardiotoco, né, pra ver como que tava. E eu não estava sentindo nada de dor e aquele mal-estar também já tinha passado. E simplesmente no exame deu que eu estava em trabalho de parto ativo. Quando o outro médico que trocou o plantão pegou aquele papel, ele falou assim: você tá em trabalho de parto ativo, você não tá sentindo nada? Ele ficou abismado, porque eu tava normal. E aí ele falou, né, comentou que dali pra 11 da noite o meu bebê nasceria. E era 9 horas da noite, então ele acreditava que o trabalho de parto ia evoluir e eu ia ter um parto normal aquele dia. E eu fiquei muito nervosa, fiquei muito tensa, porque eu tava de 35 semanas, então o bebê, né, geralmente ele tem que nascer de 39 e 40 semanas, a partir de 37 semanas ele não é mais considerado prematuro, então eu ia ter um bebê prematuro de 35 semanas, o pulmão dele ainda não estava totalmente preparado. Então eu fiquei muito nervosa, muito aflita, pedindo para Deus me ajudar, e eu fui, né, fazendo tudo que os médicos estavam orientando, e eu tive que tomar uma medicação, e era um antibiótico, porque eu ainda não tinha feito o exame do cotonete para ver se tinha uma bactéria, então tinha que tomar esse antibiótico. E enquanto eu tava lá na sala de medicação, tinha as enfermeiras conversando comigo, né, e eu falando o que estava acontecendo, e elas tentando me acalmar, né. E aí tinha uma moça do lado, uma mulher tomando medicação também. E aí ela viu ali que eu tava aflita, e aí ela virou pra mim e falou assim pra mim: eu vou orar por você. Aí eu falei: amém, obrigada. Eu achei que ela ia terminar ali a medicação dela, ia pra casa e ia orar por mim em casa. Só que aí ela colocou a mão no meu ombro e começou a orar ali mesmo por mim. E aí ela orou, fez uma oração super simples, tranquila, calma. Mas fez toda a diferença ali pra mim, né? E eu vi que Deus, ele estava comigo, que ele estava me vendo, me enxergando e estava preparando pessoas ali pra estar comigo. Então eu comecei a ver o cuidado de Deus ali comigo. E que ele preparou essa pessoa pra estar ali, né? Eu nunca mais vi essa mulher. Eu nem fiquei sabendo o nome dela, porque na hora eu tava tão assim. Mas que Deus possa abençoar a vida dela, que ela continue sendo canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque nem todo mundo tem coragem, né? De oferecer uma oração, de orar pra uma pessoa, assim, que tá precisando naquele momento, né? A situação era que os médicos não poderiam nem inibir o meu parto e nem induzir. Então precisava esperar o meu corpo, né? Como o meu corpo iria reagir. E eu fui para casa pedindo a Deus para
que o meu bebê ficasse mais um pouco dentro da minha barriga, né? Pelo menos até 37 semanas. Só que depois passou uma semana aí eu completei 36 semanas e eu tava quase completando 37 semanas, tava com 36 e 5 dias. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte, que vinha da lateral e irradiava pra frente, pra trás. E era uma dor contínua, eu não sentia como as pessoas falam de contração, que é uma dor vai e volta, era uma dor contínua. E eu até tentei tomar um remédio em casa pra ver se passava, mas não passou. E ela só foi aumentando, e eu não tava conseguindo também assimilar as contrações, se eu tava tendo ou não, porque a dor era muito forte. E aí a gente só deu tempo de tomar um banho, pegar as coisas, jogar no carro e sair pro hospital. E conforme, né, meu marido ia, ele nervoso também e tentando ir o mais rápido que ele podia, né, e a gente passando pelo centro da cidade, cheio de farol, com trânsito, e eu passando mal, eu comecei a chorar de dor, a me contorcer, a até mesmo gritar de dor, porque era uma dor muito forte. E aí, quando a gente tava numa determinada avenida, o meu marido viu uma viatura de polícia. E aí ele falou, eu vou tentar chegar até eles, vou pedir pra eles ajudarem a gente a cortar esse trânsito. E aí ele conseguiu chegar perto da viatura, conversou com os policiais e aí eles falaram, não, pode seguir a gente. E aí começou a cena de filme, né? Eles ligaram lá a sirene, ligaram o giroflex e tudo mais e começaram a abrir caminho, os carros tudo saindo pra gente passar. E eles passavam em farol vermelho, entrou em rua contramão pra gente chegar o mais rápido possível no hospital. E aí, mais uma vez eu vi o cuidado de Deus, né? Abrindo o caminho ali pra eu passar, pra eu chegar logo no hospital, pra eu ser atendida, porque realmente eu não sabia o que estava acontecendo, se era trabalho de parto, se era uma outra coisa, como que o meu bebê tava. Mas Deus preparou tudo, gente, tudo. Então vale a pena você entregar sua vida a Jesus, vale a pena você confiar nele, você ter fé, porque olha o que ele faz pela gente, né? Ele prepara coisas até que a gente nunca imaginou. E aí eu cheguei lá no hospital, eu fui atendida de emergência, cheguei na sala da médica com muita dor ainda. Ela me examinou, eu achei que o bebê ia nascer ali mesmo. Só que aí ela falou assim, não, pode descer. E eu falando, eu quero tomar algum remédio porque eu não tô aguentando essa dor. E aí ela falou assim, não, você vai fazer um cardiotoco, eu vou pedir sua internação. E aí eu saí da sala dela ali naquela cadeira de rodas, ainda morrendo de dor. Fui pra sala fazer o cardiotoco. E aí, gente, assim, quando eu sentei na poltrona pra fazer o cardiotoco, a dor passou. Desapareceu, sumiu, eu não entendo como isso aconteceu. Eu parei de sentir dor. E aí eu fiz o exame tranquilamente, saiu o resultado e eu não estava em trabalho de parto. As minhas contrações, elas não estavam ritmadas. E aí a enfermeira falou, e aí a médica falou que eu estava com 6 centímetros de dilatação. Por tudo que eu estava sentindo, eu achei que eu já estava com 8, sei lá, 9, mas eu estava com 6. E como eu não estava mais em trabalho de parto, a enfermeira falou, olha, você vai decidir agora se você quer ter normal ou cesárea. E assim, eu falei, meu Deus, mas é uma decisão muito difícil, sabe? Porque eu me sinto às vezes uma pessoa muito insegura, sabe? Com decisões. Só que eu já tinha na minha mente que se fosse pro meu parto ser normal, ele seria normal e ele avançaria e ele iria correr normalmente. Eu não precisaria induzir o parto. E naquela situação ali que eu tava, ou eu ia induzir o parto normal, ou eu ia pra cesárea. Então, eu já estava quase decidindo que seria cesárea, mas ainda faltava algo para eu decidir mesmo. E aí eu já estava prestes a tomar novamente aquele antibiótico, porque eu tinha feito o exame do cotonete, mas ainda não tinha saído o resultado e eles precisavam desse resultado. E o meu marido ficava toda hora mexendo, vendo lá no site do laboratório para ver se tinha aparecido o resultado, porque da outra vez que eu tomei o antibiótico eu passei muito mal, mexeu com o meu estômago, com o meu intestino. E aí a enfermeira não podia fazer nada, ela tinha que aplicar o medicamento. E quando ela veio para aplicar o medicamento, meu marido do lado com o celular na mão, aí ele falou, sai o resultado. Você não tem bactéria, deu negativo. Aí ela falou, vai lá mostrar pra médica rápido, que aí eu não vou precisar aplicar a medicação nela. Então, mais uma vez, mais uma prova que Deus estava comigo ali. O resultado do exame ficou pronto exatamente na mesma hora em que eu ia ter que tomar o remédio e eu não precisei tomar. E aí a enfermeira falou, e aí, você já decidiu, vai ser cesárea ou vai ser normal?
Aí eu falei, eu acho que vai ser cesárea mesmo. Ela falou, peraí, eu vou fazer uma ligação e eu vou ver qual é o médico que tá aí de plantão, que vai ser o médico que vai fazer a sua cirurgia, caso você decida. Aí eu falei, tá bom. E aí ela saiu, foi fazer a ligação. Quando ela voltou, ela falou, olha, o médico que tá aí de plantão hoje, ele é o melhor médico que a gente tem aqui nesse hospital. A equipe dele é maravilhosa. Então, se você decidir pela cesárea, pode ir tranquila, porque você vai ser muito bem cuidada. Aí eu falei, é? Aí ela falou, é. Aí eu falei, como que é o nome do médico? Aí ela falou, é o Dr. Luiz Felipe. Aí eu falei, não, eu não acredito. Vocês lembram lá no começo do vídeo? Que eu queria que o meu parto fosse feito pelo Dr. Luiz Felipe, que era o médico que eu gostei, que eu me senti confiança. Era ele mesmo, gente, que tava lá no hospital. Ele trabalhava nesse hospital também. Então eu falei, não, é Deus que tá nesse negócio, não tem outra explicação. Eu ia pagar pra ele fazer o meu parto, e ele tá aqui, ele vai fazer o meu parto, eu não vou precisar pagar nada. E aí eu falei, não, pode avisar que eu quero a cesárea mesmo, né? Sinal maior que esse não vai ter. E aí eu fiquei maravilhada com o que Deus fez, como Ele cuidou de tudo, como Ele realizou esse desejo do meu coração, né? E foi maravilhoso, eu não tenho palavras para agradecer. E aquela dor que eu senti, eu acredito que só foi uma desculpa para eu chegar lá no hospital naquele dia para ser atendida por aquele médico. E eu fui para a sala de cirurgia, foi feita a cirurgia, a equipe realmente era maravilhosa. Tomei a anestesia RAC. Gente, não dói, podem ficar tranquilas, não tenham medo da anestesia, porque não dói. O único efeito colateral que eu tive da anestesia foi tremer, eu tremia muito a mão. De resto, foi super tranquilo, deu tudo certo. O pós-operatório também foi muito bom, tanto que quando eu vi eu tava até abaixando, coisa que eu tava levantando, abaixando rápido, porque realmente eu não sentia nada. Foi muito bom mesmo, e eu só tenho a agradecer a Deus. Tudo que aconteceu, da forma como aconteceu, foi tudo conduzido por Ele. E o meu bebê tá com 5 meses agora, o amor, né, das nossas vidas, a alegria de toda a família. Esse é o meu relato, meu testemunho. Então, se você está assistindo esse vídeo grávida, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo parto, que Deus te acompanhe em todos os momentos, que você sinta a presença de Deus na hora do seu parto, que Ele conduza a mão dos médicos, que Ele te conduza quando você estiver com seu bebezinho, que o Espírito Santo te ensine, te capacite. E eu tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe, né? Às vezes bate um medo, um sentimento de incapacidade, mas creia que o Espírito Santo vai te capacitar. Se você não é evangélica, se você não aceitou Jesus, Salvador, entregue sua vida para Ele, coloque o seu filho nas mãos dele, a sua vida nas mãos dele, e que Ele também pode fazer tudo isso por você. Se esse vídeo também chegar até alguém que tem o sonho de ser mãe, mas que não pode ter filhos, que Deus faça um milagre na sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um joinha pra mim, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários, deixa um joinha, um emoji aí pra mim nos comentários. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.